A paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Voltamos com mais um estudo bíblico. Aqui é Gláucia Barreto que está falando. E nós vamos começar orando, convidando a presença da Trindade Santa para estar aqui conosco. Deus Pai, Deus Filho, Jesus Cristo de Nazaré, Deus Espírito Santo, esteja aqui conosco. Esteja com cada pessoa que vai ouvir esse áudio. Nos protege, nos guarda, nos livra de todo mal. Nos revela a Tua palavra, que seja feito conforme a Tua vontade, que seja feito conforme o Teu querer. Que o Teu propósito seja estabelecido através dessa mensagem, Senhor. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. O tema da nossa mensagem hoje é Jesus Cristo de Nazaré, o Deus de milagres. O nosso estudo está no versículo, vai ser embasado no versículo Lucas 1:37, que diz: pois nada é impossível para Deus. Esse versículo, ele faz parte da conversa que o anjo teve com Maria, quando ele apareceu para ela, disse que ela ia receber a visitação do Espírito Santo de Deus, o poder de Deus iria cobri-la e ela ficaria grávida. E ela daria o nome da criança de Jesus. Então, Maria disse, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então, nós aprendemos com Maria que para viver o milagre, nós temos que nos disponibilizar. Maria se disponibilizou. Quando ela estava ali, diante de um impossível, ela era virgem, como ela ficaria grávida? E o anjo explicou para ela que seria pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então ela aceitou. Ela disse, sou serva do Senhor. Que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então, para viver os milagres do Senhor, para viver o plano do Senhor, para viver o propósito do Senhor, nós temos que nos disponibilizar. Para viver milagre, você precisa se disponibilizar para viver o milagre. Lucas 18:27 diz, Jesus respondeu, o que é impossível para os homens é possível para Deus. Qual é o teu impossível? Quais são os teus impossíveis? Apresente agora diante de Jesus Cristo de Nazaré, porque para Ele nada é impossível. O que é impossível para os homens é possível para Deus. Basta ser da vontade dEle. Basta Ele querer, porque se Ele quiser, Ele faz, porque Ele tem poder para fazer o impossível acontecer. Agora nós vamos ver passagens na Bíblia onde Jesus realiza milagres. Jesus realizou milagres e Ele continua realizando milagres. Ele é Deus de milagres. Quando invocamos o seu nome, Jesus Cristo de Nazaré, milagres acontecem. O primeiro milagre que nós vamos ver agora é a cura do cego de Jericó. Está em Marcos 10, 46 ao 52. Mas nós vamos ficar só com os versos 51 e 52. Começa assim, o que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. Ele respondeu, mestre, eu quero ver, respondeu o cego. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Qual é a tua deficiência? É deficiência física, está na cadeira de rodas? Jesus levanta da cadeira de rodas. Jesus faz você caminhar. É cego, é surdo, é mudo, tem movimentos paralisados. Jesus te cura nessa hora fisicamente. Jesus te cura espiritualmente. Jesus te cura emocionalmente. Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje e de sempre. Ele apenas perguntou para aquele homem, o que queres que eu te faça? E aquele homem sabia o que ele queria. Ele queria ver. Então você tem que saber o que você quer. Quando você entrar na presença do Senhor, você tem que entrar sabendo o que você quer. Apresentar o seu pedido ao Senhor. Porque se você tiver fé, você verá o milagre.
Você vai ser curado imediatamente. Eu não sei qual é a tua deficiência, mas o Senhor te cura nessa hora da tua deficiência. Você volta a andar, você volta a caminhar, você volta a falar, você volta a enxergar, você volta a ouvir. Oh, aleluias! Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e sempre, de curas espirituais, de curas emocionais e de curas físicas. Agora nós vamos ver sobre a cura do paralítico em Cafarnaum. Marcos 2, do 1 ao 12. Vamos ler? Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e eles lhes pregava a palavra. E ele, Jesus, lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e pela abertura do teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo. Por que esse homem fala assim? Está blasfemando? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: Por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue sua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu lhes digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a sua maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificavam a Deus, dizendo: Nunca vimos nada igual. Oh, aleluias! Ele é o Deus que tira paralítico da cama. Ele é o Deus que tira paralítico da cadeira de rodas. Ele é o Deus que faz as suas pernas ficarem no mesmo comprimento para você não precisar de muletas. Ele é o Deus que toca nas suas articulações. Ele é o Deus que toca nos teus ossos e faz crescer osso. É o Deus que toca na tua musculatura, que toca nas tuas células, que toca na tua medula óssea, que toca nos teus nervos agora, da planta dos teus pés ao alto da tua cabeça, que faz o teu corpo se movimentar. Ele é o Deus de milagres. Receba o teu milagre nessa hora. Então, o que a gente aprende com essa passagem bíblica? Que primeiro, Jesus, ele quer a cura de dentro para fora, ele perdoa os pecados. Jesus disse aos discípulos em outras passagens bíblicas: maravilhas maiores do que essas vocês farão em meu nome. As maravilhas que ele fez, ele disse que nós faríamos maravilhas maiores, mas perdoar pecados, só Deus perdoa. E Jesus, ele tinha essa autoridade porque ele é um com o Pai, ele é o próprio Deus. Ele tem o poder de perdoar os pecados. Confesse os teus pecados ao Senhor nessa hora. Entra para dentro do teu quarto, rasga tua alma na presença do Senhor e confesse os teus pecados. Dê nome aos teus pecados, se arrependa, se quebrante diante da presença do Senhor. Tira esse peso de culpa do teu coração. Receba o perdão do Senhor. Você só precisa se quebrantar, se derramar na presença do Senhor. E o que a gente aprende aqui também é que você precisa aprender a andar com as pessoas certas, com pessoas que te levam para perto de Deus. Esse paralítico andava com os amigos certos que levaram ele para perto de Jesus e ele recebeu o milagre dele. No verso 11 e 12, diz assim: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que ficaram atônitos e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Então ele teve os pecados dele perdoados, ele recebeu o milagre dele, e para receber o milagre dele, o que ele fez? Ele teve fé e ele obedeceu. Ele obedeceu. Para viver milagre, você precisa obedecer ao Senhor. Você precisa obedecer aos comandos do Senhor. Você precisa estar atento ao céu para viver os seus milagres. Amém? Agora nós vamos ver
O milagre da mulher do fluxo de sangue, que está em Marcos 5, do 25 ao 34. Nós vamos ver os versos 28 e 29, que diz: Se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do sofrimento. Verso 34. Então ele lhe disse: Filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Então aqui ela sofria muito tempo com hemorragia. Já tinha tentado de tudo e não conseguia resultado. Então ela teve coragem de ir até Jesus. Teve coragem de ir, teve coragem de tocar em Jesus para viver o seu milagre. E imediatamente cessou a hemorragia. Ele disse: vai em paz, fique livre do seu sofrimento. Mais do que cura física, ela recebeu livramento espiritual, quebra de cadeias espirituais, quebra de cadeias emocionais. Então decida hoje ter coragem de ir até Jesus Cristo de Nazaré. Tocar nas vestes de Jesus Cristo de Nazaré para receber o teu milagre. Receber a tua cura que você precisa. Amém? O Senhor te visita nessa hora e toca no teu corpo físico. Toque em Jesus Cristo de Nazaré e receba a cura, mas não só cura física, cura espiritual. Ele te liberta, ele quebra cadeias, ele quebra algemas, ele desata os teus pés, ele tira a venda dos teus olhos, ele tira as amarras da tua boca, ele tira os tampões dos teus ouvidos, ele tira as correntes que te prendem, ele quebra as muralhas, ele quebra os ferrolhos, ele quebra as cadeias espirituais e emocionais. Ele toca no teu corpo físico nessa hora, ele toca no teu sangue, ele purifica o teu sangue, ele toca na planta dos teus pés ao alto da tua cabeça, ele toca no teu sistema neurológico, ele toca no teu sistema cardiovascular, teu sistema gastrointestinal, teu sistema renal, teu fígado, teu pâncreas, tuas vesículas. Ele toca no teu sistema reprodutor feminino, ele toca no teu sistema reprodutor masculino. Não existe impossível para o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Ele toca no teu sistema músculo-esquelético, ele purifica o teu sangue. Não tem tumor, não tem câncer que resista ao poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Ele te consome agora por dentro e por fora com o fogo de Jeová e consome os cânceres e consome os tumores. As células voltam a funcionar adequadamente. Ele toca nas tuas glândulas e os teus hormônios passam a ser excretados na quantidade certa para que o teu organismo funcione adequadamente. Ele toca na tua medula, ele toca nas tuas articulações. Oh, aleluia! Jesus Cristo de Nazaré está passeando pela terra, entregando milagres. Vamos ver agora o quarto milagre, a ressurreição de Lázaro. Vamos ler João 11, do 38 ao 44. Vamos lá. Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não lhe falei que se você cresce veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tire as faixas dele e deixem-no ir. Oh, aleluias! Jesus Cristo de Nazaré é o Deus que ressuscita mortos.
mortos espirituais, mortos emocionais e mortos fisicamente. Ele ressuscita. Ele tem poder de ressuscitar. Talvez você está como um defunto. Talvez você pense que você já até morreu. Talvez você pense que ninguém te enxerga, que ninguém te vê, que todo mundo te esqueceu. Você anda como um morto. Você está invisível, mas Jesus te devolve a vida. Jesus te devolve a vida nessa hora. Todo espírito de morte destruído e queimado com fogo agora. Toda morte espiritual destruída agora, queimada com fogo agora. Toda morte emocional destruída agora, queimada com fogo agora. Em João 11, 43, 44, diz: Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Talvez você perdeu um ente querido, talvez já está dentro do caixão, talvez está na maca de hospital, já recebeu o boletim médico, óbito. Mas Jesus te diz, Ele é o Deus que ressuscita mortos. Não só foi no tempo da Bíblia, Ele continua ressuscitando mortos. Ele continua ressuscitando mortos para que o nome dele seja glorificado. Então que este morto, que essa pessoa que está aí dentro desse caixão, que essa pessoa que está aí em cima dessa cama de hospital, gelado já, com óbito, com boletim de óbito, que Jesus Cristo de Nazaré o envolva agora com o fogo dele, de dentro para fora, da planta dos pés ao alto da cabeça. Receba a visitação da Trindade Santa nessa hora. Oh, aleluias! Devolva a vida, Jesus Cristo de Nazaré. Devolve a vida, Jesus Cristo de Nazaré. Devolve a vida, Jesus Cristo de Nazaré. Ei, Jesus Cristo de Nazaré te chama, vem pra fora. Jesus Cristo de Nazaré sopra fôlego de vida nas tuas narinas. As tuas células começam a funcionar, o teu sangue volta a circular no teu corpo, o teu coração volta a bater, o teu cérebro volta a funcionar agora. O teu corpo começa a ser aquecido pelo fogo de Jeová. As tuas células começam a funcionar, os teus órgãos começam a funcionar, os teus olhos se abrem, você volta a falar, você volta a ouvir, para a glória de Jesus Cristo de Nazaré. Ele te devolve a vida, porque ele ainda ressuscita mortos. Oh, aleluias! O que a gente aprende com essa passagem de Lázaro? Depois de 4 dias que estava morto, já cheirava mal, Jesus foi lá e ressuscitou. A gente aprende que é no tempo de Deus, é na hora dele, é do jeito dele. Nós temos que querer viver a vontade de Deus, descansar na soberania do Senhor. Já faz tempo, talvez você está carregando um problema há muitos anos. Já se acostumou com esse problema, já se acostumou com essa dor, já se acostumou com esse sofrimento, mas o Senhor vem ao teu encontro e te tira desse sofrimento e te diz, vem pra fora. Jesus disse, tirem as faixas dele e deixem-no ir. Jesus quebra as tuas faixas, as tuas correntes, os laços que te prendem. Ele quebra nessa hora e ele te devolve a vida. Então vamos lá. O que temos que fazer para viver o milagre? Com Maria, nós aprendemos que precisamos nos disponibilizar para viver o milagre. Ela disse, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Nós temos que disponibilizar, nós temos que crer que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais além de tudo aquilo que pedimos ou pensamos pelo poder que opera em nós. Com o cego de Jericó, aprendemos que temos que saber exatamente o que queremos para pedir ao Senhor. E ele teve fé e ele seguiu Jesus. Foi por isso que ele viveu o milagre dele. Ele sabia o que ele queria. Quando Jesus perguntou para ele, o que você quer que eu te faça? Ele disse, eu quero ver. E ele viu, porque sabia o que ele queria, ele teve fé e ele seguiu Jesus.
Com o paralítico de Cafarnaum, aprendemos que temos que caminhar com as pessoas que nos aproximam de Deus, que nos fazem evoluir como pessoas, e ele obedeceu. A obediência é extremamente importante para vivermos os milagres do Senhor. Com a mulher do fluxo de sangue, aprendemos que temos que ir até Jesus. Temos que ter coragem de buscar o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Temos que procurar Jesus, porque tudo o que precisamos está nele e na sua presença. Mais do que milagres, recebemos a sua filiação. Somos chamados de filhos. Na presença de Jesus, experimentamos da paternidade de Deus. Para experimentarmos da paternidade de Deus, para nos aproximarmos do Deus Pai, é por meio de Jesus Cristo de Nazaré. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Quer conhecer a paternidade de Deus, quer se tornar filho de Deus, é por meio de Jesus Cristo de Nazaré. Com a ressurreição de Lázaro, aprendemos que temos que ser amigos de Jesus e que o milagre é no tempo dele, do jeito dele e para a glória dele. Agora nós vamos associar os milagres físicos de Jesus que nós vimos com as realidades espirituais e emocionais. Cura do cego de Jericó, está em Marcos 10, do 46 a 52. Milagre físico, um homem cego recebe a visão. Então creia que Jesus Cristo de Nazaré, chame pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré e receba a sua cura física. Você vai passar a ver, você vai passar a ouvir, você vai passar a falar, você vai sair da cadeira de rodas, você vai sair de cima dessa cama, os seus movimentos vão acontecer de forma natural, você vai deixar de usar andador, você vai deixar de usar muleta. Creia, Jesus Cristo de Nazaré está passeando pela terra, entregando milagres. Mas aqui também fala de cegueira espiritual. É quando a pessoa não enxerga a verdade, vive na confusão, ilusão ou engano. Muitos estão emocionalmente cegos, incapazes de perceber o amor de Deus, o valor que tem como ser humano, ou as oportunidades que estão ao seu redor por causa de traumas ou decepções. Mas Jesus passa, e se alguém clama como Bartimeu, ele para tudo para curar e restaurar. Creia que Jesus está te entregando cura espiritual, emocional e física. Ele está retirando a cegueira, ele está tirando a surdez, ele está tirando tua paralisia, ele está fazendo com que você fale as palavras certas, ele está purificando as tuas palavras em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Diga, ore agora nesse momento, Senhor, faça com que eu veja a verdade, veja a luz, veja o propósito. 2. Cura do paralítico de Cafarnaum, Marcos 2, do 1 ao 12. Milagre físico, um homem que não andava, se levanta, toma sua maca e anda. Talvez você está numa cadeira de rodas, talvez você tenha algum tipo de paralisia, talvez algum órgão seu não funciona adequadamente. O Senhor tem cura física para você. Ele toca nos teus ossos, ele toca nos teus músculos, ele toca nas tuas articulações, ele toca no teu cérebro, ele toca na tua coluna nessa hora, ele toca na tua medula óssea. Ele toca nos teus órgãos e fazem voltar a funcionar adequadamente. Mas aqui também está falando de paralisia espiritual. É estar travado. Sabe o que tem que fazer, mas não consegue agir. Medo, trauma, culpa, pecado não confessado. Paralisia emocional pode ser causado por rejeição, abandono ou abusos que imobilizam a alma. Jesus olha e diz, filho, os teus pecados estão perdoados. Antes da cura física, vem a cura interior. E depois ele dá uma ordem, levanta-te, libertando a alma do sofrimento. Então, entre para o teu quarto, confessa os teus pecados para Jesus Cristo de Nazaré.
Peça perdão a Ele, peça a Ele para te ensinar a perdoar as pessoas que te rejeitaram, as pessoas que te abandonaram, os abusos que você sofreu, seja abusos psicológicos, violência, abusos sexuais. Ele tem poder de curar a tua alma e retirar toda a paralisia emocional e espiritual da tua vida. Tem poder para tirar os teus medos, os teus traumas, a tua culpa. Ele tem poder de perdoar os teus pecados e você ser livre das amarras que te prendem. Peça nessa hora, Jesus Cristo de Nazaré, Senhor, derrama o teu sangue sobre mim, me purifica espiritual e emocionalmente, me ensina a perdoar os meus ofensores, me ensina a perdoar as pessoas que me rejeitaram, que me traíram, as pessoas que machucaram, que me destruíram. Peça ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré para Ele te ensinar a perdoar os teus ofensores. Receba cura na tua vida. Receba cura na tua alma, receba cura física. Faça essa oração. Eu tomo a minha maca e ando. Eu não sou mais vítima, eu sou livre para avançar. Declare, eu sou livre das amarras espirituais. Eu sou livre das amarras espirituais. Eu sou livre das amarras emocionais. Eu sou livre para avançar. Eu sou livre para viver os planos de Deus na minha vida. Declare sobre a sua vida. Não basta em toda paralisia emocional e espiritual. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, receba cura física, espiritual, emocional. Que toda paralisia seja destruída da sua vida, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém? A mulher do fluxo de sangue. Marcos 5, 25 ao 34. Milagre físico. Uma mulher é curada de uma hemorragia após 12 anos de sofrimento. Qual é a doença que você tem que você acha que você vai viver para sempre com ela? Jesus Cristo de Nazaré tem o poder de curar. Apresente agora, peça a Jesus Cristo de Nazaré, me cura, eu recebo a tua cura, eu toco, assim como a mulher do fluxo de sangue tocou em Jesus. Toque em Jesus, busque Jesus com toda a tua fé e receba cura. Que Ele purifique o teu sangue, que Ele toque nos teus órgãos. Qual é a doença que você tem? Apresente agora diante de Jesus Cristo de Nazaré, porque Ele tem poder de curar. Não há doença, não há câncer, não há tumor, não há problemas de saúde que resistam. O médico pode dizer que é para sempre. O médico pode dizer que é um câncer terminal, mas a última palavra de Jesus Cristo de Nazaré, Ele tem o poder de te curar. Receba a sua cura física em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Mas o fluxo de sangue representa uma alma que está perdendo vida aos poucos. Pessoas que sangram por dentro, feridas abertas, mágoas não resolvidas, relacionamentos tóxicos, abandono, desprezo. Talvez você esteja vivendo assim, talvez você está sangrando por dentro. Está na hora de você entrar na presença de Jesus Cristo de Nazaré, assim como a mulher do fluxo de sangue. Ela buscou, ela teve coragem de ir até Jesus. Entre para dentro do teu quarto e chama a Trindade Santa, Deus Pai, Deus Filho, Jesus Cristo de Nazaré, Deus Espírito Santo. Eu quero rasgar a minha alma diante da tua presença. Coloca essas feridas abertas para fora na presença de Jesus Cristo de Nazaré. Coloca essas mágoas não resolvidas, esses relacionamentos tóxicos, essas palavras tóxicas que saem da sua boca. Peça ao Senhor, me lava com o teu sangue, purifica a minha boca, purifica as minhas palavras, lava o meu coração. Ela gastou tudo com os médicos e nada resolveu. É o retrato de quem tentou de tudo, menos tocar em Jesus. Você já tentou resolver os seus problemas de todas as maneiras, mas você não quer se render a Jesus Cristo de Nazaré. Está na hora de você quebrantar o seu coração na presença de Jesus Cristo de Nazaré, porque Ele tem o poder de resolver os teus problemas. Mas quando ela toca com fé,
Jesus para tudo para restaurá-la. Filha, a tua fé te salvou. Ele não cura somente o corpo, ele devolve a dignidade. Jesus Cristo de Nazaré está passeando pela terra, devolvendo a dignidade de crianças que foram retiradas a sua inocência, de adolescentes que foram retiradas a sua dignidade, de jovens que tiveram a sua dignidade retirada, de mulheres, de homens, de idosas, de idosos que tiveram a sua dignidade retirada. Ele está devolvendo dignidade nessa hora. Oh, aleluia! Ele purifica. Ele purifica, ele restaura. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Agora vamos ver ressurreição de Lázaro. João 11, 38, 44. Milagre físico. Jesus chama Lázaro de volta à vida após 4 dias morto. Talvez você esteja morto espiritual, emocional ou fisicamente. Talvez o teu ente querido está já dentro de um caixão. Talvez está numa maca de hospital, recebeu o boletim de óbito ou em qualquer outro lugar que ele estiver. Peça a Jesus Cristo de Nazaré, porque Jesus Cristo de Nazaré tem o poder de ressuscitar mortos. Ele devolve a vida. Morte espiritual ou emocional é quando alguém perde a esperança, o ânimo, o sonho está enterrado pela dor, pelo pecado, pela decepção, pela frustração. Marta disse, já cheira mal. Muitas situações parecem irrecuperáveis aos olhos humanos. Mas Jesus chama pelo nome e diz, Lázaro, vem para fora. Ainda que esteja amarrado com faixas, Jesus manda tirar as ataduras e devolver a vida, a identidade, o propósito. É isso que ele está fazendo contigo nessa hora. Creia! Jesus Cristo de Nazaré está desenterrando os sonhos. Ele está te entregando visão de futuro nessa hora. Ele está te entregando os teus sonhos nessa hora. Ele está dizendo sim, receba, busque Jesus Cristo de Nazaré, porque ele vai te dar a direção. Ele vai te dar os conselhos que você precisa para viver o teu sonho, para viver o propósito que ele tem para você. Chega de decepção, chega de frustração. Vai ser um novo caminhar na presença de Jesus Cristo de Nazaré. Ele te diz, ele te chama, vem pra fora. Ele tira as ataduras, ele tira as amarras que te prendem. Ele devolve a tua vida, ele devolve a tua identidade. Ele está queimando agora aí no teu coração e na tua mente a tua verdadeira identidade. A mulher que você nasceu para ser, o homem que você nasceu para ser, o Senhor está te dizendo agora. Oh, aleluias! Ele está te dando o teu propósito da tua vida nessa hora. Ele está te dando um norte, ele está te dando uma direção. Faça essa oração. Jesus, retira as faixas, retira os laços que me prendem. Jesus, ressuscita. Ele tem o poder de ressuscitar mortos. Morte espiritual, morte emocional, morte física. Ele sopra vida nas narinas. O fogo dele consome do alto da cabeça aos pés. Ele consome, ele aquece, ele sopra vida. Os órgãos voltam a funcionar. Ressuscita agora em nome de Jesus Cristo de Nazaré. O Espírito Santo de Deus te liberta. O Espírito Santo de Deus te capacita para viver os sonhos de Deus. O Espírito Santo de Deus te coloca uma visão agora na tua mente, uma visão de futuro. Ele te diz o teu propósito, ele devolve a tua identidade. Uma identidade restaurada em Jesus Cristo de Nazaré. Oh, aleluias! Jesus continua sendo o mesmo Deus de milagres. Ele fez milagres no passado. Ele faz milagres no presente e ele vai continuar fazendo milagres. Quando invocamos o nome de Jesus Cristo de Nazaré, milagres acontecem. Mais do que curas físicas, ele tem libertações emocionais, restauração de identidades, ressurreição espiritual, ressurreição emocional, ressurreição física. Ele vê além do corpo, ele toca onde ninguém vê e cura o que ninguém pode curar.
Agora, de todos os milagres que existem, o maior milagre de todos que podemos viver é... Você sabe? Você sabe qual é o maior milagre que nós podemos viver? Qual o milagre mais extraordinário de todos? Qual é o milagre que a Trindade Santa, Deus Pai, Deus Filho, Jesus Cristo de Nazaré, Deus Espírito Santo, anseia para que a gente decida viver esse milagre? Porque como nós aprendemos, todo milagre para vivermos, nós precisamos decidir viver. E esse milagre não é diferente. Nós precisamos decidir. É livre arbítrio. É uma decisão pessoal. Você sabe qual é o maior milagre de todos? É o milagre do novo nascimento. Exatamente isso. O milagre do novo nascimento. Decidirmos passar pelo processo de nascermos de novo. Deus nos fez. A nossa natureza era uma natureza santa, pura. Pegue uma folha de papel intacta. A nossa natureza era assim. O pecado entrou no mundo através de Adão e Eva. Então imagine um papel todo amassado. É assim a nossa natureza. Deturpada, deformada. A palavra do Senhor diz que não há um justo sequer. A palavra do Senhor diz que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Então, nós precisamos nascer de novo para que o Senhor nos cure, para que o Senhor restaure a nossa verdadeira identidade de filhos amados do Pai, para que o Senhor nos renove, para que o Senhor nos restaure, para que o Senhor retire as deformidades do nosso caráter, da nossa identidade. E a palavra do Senhor fala sobre novo nascimento. Vamos ler João 3, do 1 ao 7. Diz o seguinte: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. Então, como que é esse processo do novo nascimento? Através da água e do Espírito. O que é a água? É mais do que o batismo. Tem pessoas que pensam que por batizar nasceu de novo. Não, o batismo é simbólico sobre essa passagem bíblica de nascer da água e do Espírito. O velho homem morre e nasce o novo homem. Mas esse nascer da água, a água viva é a palavra de Deus. Nós temos que beber da água da vida, nos alimentarmos da palavra de Deus, que é o pão da vida, e do Espírito, ou seja, alimentarmos da palavra de Deus na presença do Espírito Santo de Deus, porque é Ele que nos ensina todas as coisas. É Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que vai nos restaurar, é Ele que vai nos libertar, é Ele que vai nos convencer a viver a palavra. É Ele que vai nos convencer, que vai nos ensinar como obedecer a palavra de Deus, que é a obediência à palavra de Deus que vai fazer com que a gente viva esse novo nascimento. Romanos 12, 2 diz: e não vos conformeis com este século. Em outras versões diz: com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então o Senhor quer que a gente tenha a mente renovada, que a gente não se amolde aos padrões deste mundo, que a gente não pense como o mundo pense, que a gente não sinta como o mundo sente, que a gente não converse como o mundo conversa, que a gente não se comporte como o mundo
comporta. Mas a gente precisa se transformar pela renovação da vossa mente. E a gente faz isso na presença do Espírito Santo de Deus, porque é Ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que nos ensina todas as coisas. Jesus disse: eu vou, mas vai vir um Consolador que vos ensinará todas as coisas. É o Espírito Santo quem nos ensina, que nos ajuda a nos arrependermos, que gera arrependimento dentro de nós. É necessário que a gente se arrependa. É necessário arrependimento para que a gente tenha uma mente renovada. É necessário obediência à palavra de Deus para termos uma mente renovada. E é dessa forma, renovando a nossa mente, nascendo de novo. A renovação da mente é o novo nascimento. É dessa forma que nós vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando nós aceitamos Jesus Cristo de Nazaré, a palavra de Deus diz que é necessário crer com o coração e confessar com a boca que Jesus Cristo de Nazaré é o Senhor. Ele é o único Deus, só existe Ele. Lúcifer mente para as pessoas dizendo que é Jesus, mas ele não é Jesus. Ele não é Deus, ele é um ser criado e um ser caído. Ele não é Deus, ele mente para as pessoas. E se você, por acaso, foi lá na frente, aceitou Jesus, mas o Jesus que você invocou na sua mente, no seu coração, Jesus que você acreditava dentro de você era Lúcifer, e não Jesus Cristo de Nazaré, isso significa que seu nome não foi escrito no livro da vida. Porque o Jesus verdadeiro é Jesus Cristo de Nazaré. Você tem que crer com o seu coração, crer com a sua mente, confessar com a sua boca que Jesus Cristo de Nazaré, o único Deus, o Filho de Deus, que é Deus também, aceitá-lo na sua vida. Crer que Ele existe, crer que Ele é o Senhor e Salvador, que nos salvou, morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia para nos salvar, para nos dar uma vida eterna, e é o nosso Senhor. O que significa Senhor? Dono absoluto, aquele que tem total direito sobre uma propriedade. É dessa forma que você vai ter o seu nome escrito no livro da vida. Se você fez isso de forma errada, se você não crê que Jesus Cristo de Nazaré é o Senhor, mas confessou a Jesus, mas acreditando que era Lúcifer, porque ele mentiu para você dizendo que era Jesus, pois aceite de novo, viu? Aceite a Jesus Cristo de Nazaré. Creia com seu coração que Jesus Cristo de Nazaré é real, ele existe, ele não morreu, ele ressuscitou, ele venceu a morte, ele vive e reina para sempre. Ele é o Senhor, ele é o Deus Todo-Poderoso. Creia com seu coração, creia com a sua mente, confesse com a sua boca que seu nome vai ser escrito no livro da vida. Então, quando a gente recebe Jesus Cristo de Nazaré nas nossas vidas, nós somos selados com o Espírito Santo de Deus. Agora, nós precisamos decidir continuar caminhando com o Senhor, não viver a religiosidade. Não adianta ir para a igreja, só ir para a igreja. Não adianta somente ler a Bíblia. A gente tem que querer ter intimidade com o Senhor. É a intimidade, é o relacionamento com o Senhor que vai fazer com que a gente nasça de novo. Porque é o Espírito Santo que vai nos ajudar a passar pelo processo do novo nascimento. Então, você recebe o Espírito Santo de Deus na sua vida quando você aceita Jesus Cristo de Nazaré na sua vida. Mas, se você não tem um caminhar com o Senhor, se você não caminha com o Senhor, se você vive a religiosidade, mas vive do jeito que você bem quer, ele sai. O Espírito Santo de Deus sai de dentro de você. E eu vou te provar na Bíblia. Salmo 51:11 diz: não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. O Senhor pode tirar o Espírito Santo de nós? Sim. Depende da nossa conduta, depende de qual é a forma que a gente caminha no caminho do Senhor. Ele pode retirar, sim, o Espírito Santo dele de nós. Aí você pode dizer, mas é no Antigo Testamento. No Antigo Testamento nós estamos no tempo da graça. O tempo da graça, viver a graça. Graça é favor imerecido. E o favor imerecido de Deus, usufruirmos do favor imerecido de Deus, é estarmos na presença do Espírito Santo de Deus. É Ele nos conduzindo. É o favor do Senhor, é a presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Mas eu vou te mostrar no Novo Testamento que tem uma passagem que diz isso, que o Espírito Santo de Deus sai de dentro de nós. Vamos ler Mateus 12, 43, 45.
Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso. Como não o encontra, diz: voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a esta geração perversa. Isso aqui é para crente. Essa passagem bíblica é para cristão. E eu vou te provar por quê. Quando nós recebemos a Jesus Cristo de Nazaré, nós somos selados com o Espírito Santo de Deus. Então, os espíritos imundos que estão habitando em nós, eles saem. Eles saem de dentro de nós. E aí, o que acontece? Aqui fala: chegando, encontra a casa desocupada, varrida em ordem. Quem foi que varreu? Quem foi que colocou em ordem? O Espírito Santo de Deus. Porque a palavra do Senhor diz que Deus é Deus de ordem. Ele coloca a casa em ordem. Ele nos organiza quando nós estamos na presença dele. Mas, dependendo das escolhas que a gente faça, dependendo da forma como a gente caminha como cristão. Porque às vezes a gente está andando como cristão, mas a gente está longe do Pai. A gente só tem o nome de cristão, mas está longe do Pai. E aí ele fala: chegando, encontra a casa desocupada. Por que está desocupada? Porque alguém saiu. Quem foi que saiu? Quem deixou varrida em ordem, que é o Espírito Santo de Deus. Está vendo como o Espírito Santo de Deus sai de dentro de nós? Não brinca de ser crente, porque Lúcifer não brinca de ser diabo. Uma vez que o Espírito Santo de Deus sai, você está espiritualmente desprotegido. E o que o demônio faz? Ele vem ver a casa desocupada, ele sai e traz mais 7 demônios. E o teu estado é pior do que antes. Então não brinca de ser cristão. O Espírito Santo pode sim sair de dentro de nós. É por isso que todo cristão tem que passar por um processo de cura e libertação. Todo cristão tem que fazer campanha de quebra de maldições. E eu vou te ensinar nesse instante como é que você vai fazer a sua campanha de quebra de maldições. Glaucio, eu congrego em uma igreja que não trabalha com cura e libertação. Eu congrego em uma igreja que não faz campanha de quebra de maldições. Eu tenho que mudar de igreja? Não precisa mudar de igreja. Continue congregando na igreja onde você está. Essa campanha você vai fazer dentro do seu quarto. E eu vou te ensinar nesse instante como é que você vai fazer. Porque o mundo espiritual é real, o mundo emocional é real e nós precisamos estar protegidos. E a nossa maior proteção é estarmos selados com o Espírito Santo de Deus. Não queira que o Espírito Santo saia de dentro de você, porque quando o Espírito Santo sai de dentro de nós, nós ficamos insensíveis à voz do Pai. Nós ficamos insensíveis ao céu. Nós não conseguimos receber a revelação da palavra de Deus. O nosso entendimento é cegado e a gente não consegue compreender as Escrituras, porque é o Espírito Santo de Deus em nós que nos revela as Sagradas Escrituras, entendeu? Então, nós temos que nos voltar para o Senhor. Nós temos que nos arrepender. A palavra de Deus que diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu os ouvirei e sararei a sua terra. Então é necessário que nós cristãos nos humilhemos diante da presença do Senhor. É necessário que a gente ore, que a gente se arrependa, que a gente busque a presença do Senhor, que a gente se converta dos nossos maus caminhos, se arrependendo, confessando pecados, clamando pela presença do Senhor, buscando arrependimento. O Senhor nos ouvirá se o nosso clamor for verdadeiro, se as nossas lágrimas forem sinceras. Por isso que a palavra do Senhor diz: converta o vosso riso em lágrimas. É tempo de arrependimento. É tempo de buscar a face do Senhor. É tempo de ter um concerto com Jesus Cristo de Nazaré. Porque Ele tem o poder de nos curar e de nos sarar por completo, de nos libertar e restaurar as nossas vidas. Amém?
A palavra do Senhor diz que a nossa guerra não é nem contra carne nem contra sangue, mas contra potestades e principados espirituais. A nossa guerra não é contra seres humanos, a nossa guerra é contra Lúcifer. Ele é o nosso inimigo. E ele ainda não é o nosso maior inimigo. Daqui a pouco eu vou te falar quem é o nosso maior inimigo. Ele é inimigo, mas não é o maior. E os seres humanos, as pessoas, não são os nossos inimigos. A gente tem que ter prudência com pessoas? Tem, nós temos que ter prudência. A Bíblia fala que nós temos que ter prudência. A Bíblia fala sobre prudência. Nem todo mundo se aproxima bem intencionado. Mas isso não significa ter ódio das pessoas. Isso não significa ter desejo de destruição, entendeu? Então, assim, a palavra do Senhor diz: sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Quando nós miramos nas pessoas, quando nós destilamos ódio em relação às pessoas, quando nós queremos destruir as pessoas, se vingar das pessoas, a gente está mirando a mira errada, no alvo errado. A mira tem que ser Lúcifer. O nosso alvo tem que ser Lúcifer, não pessoas. Quando a gente mira nas pessoas, quando a gente destrói o nosso próximo, a gente dá munição para Lúcifer. E ele vem mais forte. Contra quem? Contra nós mesmos. Contra nós mesmos. Ele é o ladrão que veio para matar, roubar e destruir. Ele quer destruir o ser humano. Ele não tem amor nele. Então, a palavra do Senhor diz: sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Se sujeitar ao Senhor é obedecer ao Senhor. É querer viver uma vida de relacionamento com o Senhor, de intimidade com o Senhor. E a gente faz isso buscando o Senhor todos os dias, decidindo obedecer. Quando você decide obedecer, você aprende a obedecer a Bíblia e obedecer os dois principais mandamentos da Bíblia, que é amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças e de toda a tua alma, e ao próximo como a ti mesmo, ou seja, amar a Deus, amar a nós mesmos e amar as pessoas. Obedecer a palavra de Deus. É por isso que Lúcifer foge de nós. Não é por causa de nós, mas é por causa do que ele vê em nós. Quando a gente decide obedecer a palavra de Deus através da busca do Senhor, de uma vida de intimidade com Ele, tendo o Espírito Santo de Deus em nós aprendemos isso, lembra? A gente vai viver aquele versículo que diz assim: não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então, quando Lúcifer olha para nós, nesse versículo, sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Se sujeitar a Deus é obedecer ao Senhor. E quando nós aprendemos a obedecer a palavra de Deus, a gente aprende a amar, porque Deus é amor. E é por isso que Lúcifer foge de nós, porque ele olha para nós, não por causa de nós, não é por causa de nós, é por causa do que ele vê em nós. E quando ele olha para nós, quando nós nos sujeitamos ao Senhor, ele vê o amor, porque Deus é amor e ele foge. É por isso. Então nós temos que ter uma vida de busca, uma vida de intimidade com o Senhor, para que a gente consiga viver os milagres de Deus, para que a gente consiga viver o propósito que Deus tem para nós. E aí você precisa fazer algumas decisões. A primeira é buscar o Senhor todos os dias. Não veja como normal buscar o Senhor de vez em quando ou no dia que você está com vontade. Queira trazer para o normal, ter um hábito na sua vida, buscar o Senhor todos os dias. Pode ser que um dia ou outro você não consiga? Pode, mas que o seu normal seja buscar o Senhor todos os dias da sua vida. Ter uma vida de relacionamento é a água da vida, é o pão da vida, é como se alimentar, é como beber água. Você não fica sem se alimentar um dia inteiro. Você não fica sem beber água um dia inteiro. Então, mesma coisa, nós precisamos alimentar o nosso espírito, nós precisamos alimentar a nossa mente, renovar a nossa mente na presença do Senhor. Então, o que você tem que fazer? Você vai decidir ler a Bíblia toda. Não importa se você ler um capítulo por dia, você leva 3 anos para ler a Bíblia.
Só que eu sei, tem capítulos que são muito grandes e dependendo do seu tempo, você não consegue ler todo. Então, você pode levar 4 anos, você pode levar 5 anos, 7, 10 anos, não importa. O importante é você decidir ler a Bíblia por completo. Então, você tem que ter uma Bíblia e você tem que ter um caderno com muitas folhas, 300 folhas, pelo menos, porque você vai precisar fazer as suas anotações dos estudos bíblicos que você vai fazer no seu momento de devocional. E você precisa ter uma caneta. Então, você vai escolher o momento do dia. O dia tem 24 horas. Se você deixar as redes sociais, se você deixar as rodas de fofoca, se você deixar as vidas das pessoas em paz, se você não ficar nessa noia de querer saber o que está acontecendo na vida das pessoas, o que está acontecendo na vida de Beltrano, o que está acontecendo na vida de fulano, focar na sua vida, buscar desenvolver a sua vida espiritual, com certeza você vai tirar tempo para estar na presença do Senhor. Seja meia hora, 40 minutos, 50 minutos, 1 hora, o tempo que você tiver disponível, mas tire tempo para o Senhor. E aí você vai fazer o seu devocional todos os dias, certo? E como é que você vai fazer? Eu vou te explicar. Você vai entrar para dentro do seu quarto, no seu momento. Você pode levar o seu celular, mas você vai levar o seu celular para ouvir os louvores que você gosta. 1, 2 ou 3. Se você gosta de cantar hinos da harpa ou do inário, você pode cantar também. E aí, depois que você faz isso, você desliga o celular, certo? Para não receber mensagens. É o seu momento com o Senhor. E ali você vai pegar a sua Bíblia e você vai orar. Você vai convidar Deus Pai, Deus Filho, Jesus Cristo de Nazaré e Deus Espírito Santo. Eu te convido a estar aqui comigo. Eu quero começar a leitura da Bíblia, eu quero terminar a Bíblia por completo. Você vai começar de Mateus, lendo um pouquinho todo dia, até Apocalipse, quando você terminar. Quando você terminar Apocalipse, você vai para Gênesis até Malaquias. Quando você terminar, você dá um tempinho ali, 2 meses, 2 meses, 3 meses, 4 meses, aí você reinicia a leitura da Bíblia. Porque a palavra de Deus é palavra viva, tá? A palavra de Deus é uma palavra viva. Então, o Espírito Santo sempre vai falar algo novo conosco. Sempre tem algo novo para falar conosco. A palavra do Senhor diz que quem anda no Espírito anda em novidade de vida. Deus tem sempre algo novo para nos revelar através das Escrituras. Então, você vai sempre ler, sempre ter esse ciclo de leitura da Bíblia inteira até a volta de Jesus, certo? E aí, no momento que você estiver lendo, você vai chamar a Trindade Santa para estar ali com você e você vai dizer... eu quero conhecer o Deus do amor. Eu quero conhecer a verdade. Eu quero conhecer os ensinamentos de Jesus Cristo de Nazaré. Eu quero obedecer a palavra de Deus. Eu quero conhecer o caminho que me leva para o céu. Porque a palavra de Deus é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Lúcifer, ele não criou nada. A única coisa que ele criou foi a mentira. Tudo que Deus criou, ele vai lá e deturpa. Ele vai lá e modifica. E não é diferente com a palavra de Deus. Ele modifica a palavra de Deus. Então, as pessoas que recorrem a Lúcifer, ele mostra a palavra de Deus de forma distorcida, de forma mentirosa. Então, você tem que declarar para o céu, para a terra e para o inferno ouvir que você quer conhecer a verdade, que você quer conhecer o Deus do amor, que você quer conhecer o caminho para o céu, que você quer conhecer a revelação, que você quer receber a revelação do Espírito Santo de Deus sobre a palavra de Deus. Você tem que trazer essa verdade, tá certo? E aí você estuda a palavra de Deus. Você ora também, você vai, depois que você lê a Bíblia, você vai anotar lá o dia, vai começar de Mateus capítulo 1, versículo do 1 até o último versículo, se você conseguir ler todo o capítulo, ou até onde der para conseguir ler. E ali você vai fazer as suas anotações. Anotar o que você entendeu, anotar as suas dúvidas, anotar alguma palavra que você não entendeu para pesquisar o significado, entendeu? E ali, à medida que você vai buscando o Senhor, quando você está conversando com Ele, você fica em silêncio também, porque com o tempo o Espírito Santo vai falar com você. Você vai ter discernimento sobre quando é o Deus Pai falando com você no seu interior,
Quando é Jesus Cristo de Nazaré falando com você no seu coração, quando é o Espírito Santo de Deus falando com você na sua mente, você vai ter esse discernimento com o tempo, à medida que você vai buscando o Senhor. E aí você vai fazer isso todos os dias até terminar de ler a Bíblia toda. Mas, quando completar 7 meses que você está fazendo o seu devocional, você já está pronto para fazer a sua campanha de quebra de maldição. Mas, para você, 2 coisas que eu quero falar para você. Você pode ler a Bíblia toda, mas ler a Bíblia na presença do Espírito Santo de Deus te traz revelação da palavra. Porque é o Espírito Santo de Deus que nos revela a palavra, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, que nos ensina a obedecer a palavra. Por isso que você tem que aceitar na sua vida Jesus Cristo de Nazaré. Você tem que crer com seu coração, crer na sua mente, confessar com a sua boca que Jesus Cristo de Nazaré é o Senhor. Seu nome vai ser escrito no livro da vida e você vai ser selado como o Espírito Santo de Deus. E aí, quando você tiver fazendo o seu devocional, você vai receber revelação da palavra. Você vai entender mais facilmente, porque Deus vai estar falando com você. O teu espírito vai estar conectado com o Espírito Santo de Deus, entendeu? E para a campanha de quebra de maldições, a mesma coisa. Essa campanha é para cristão. É para quem é filho de Deus. Existe uma diferença entre criatura e filho. Criatura, tudo que Deus criou é criatura. Filho de Deus, nós nos tornamos filhos de Deus por adoção, por meio de Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele, por Jesus Cristo de Nazaré. É Ele que nos leva até ao Pai. Nós nos tornamos filhos de Deus por adoção, quando reconhecemos o sacrifício de morte de Jesus na cruz, a ressurreição de Jesus Cristo de Nazaré, quando reconhecemos Jesus Cristo de Nazaré como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós nos tornamos filhos de Deus. Então, por quê? A palavra do Senhor diz que o reino de Deus é conquistado por esforço. A campanha de quebra de maldição é a gente se esforçando para conquistar o reino de Deus, para conquistar a nossa cura, a nossa libertação, a quebra de maldições que existe sobre nós, entendeu? E aí, depois de 7 meses fazendo o seu devocional, você já está pronto para fazer a sua campanha de quebra de maldição, que eu vou te explicar agora. A campanha de quebra de maldição, de cura, de libertação, é tudo uma coisa só, tá? Vão ser 21 dias de jejum, oração e da quebra das maldições. E aí, o jejum, você vai escolher aquilo que você consegue. Não é jejum de tolos, não é sacrifício de tolo, tá? É um jejum que seja tranquilo para você. Por exemplo, é tranquilo, você não trabalha com redes sociais, mas você tem redes sociais, então 21 dias sem redes sociais. Tirando o WhatsApp, que o WhatsApp hoje já é um meio de comunicação com as pessoas, mas rede social não, você só usa para postar coisas, para ver coisas aleatórias, dá para você ficar 21 dias sem. Você pode ficar 21 dias sem arroz, trocar o arroz por uma farofinha. Você pode ficar 21 dias sem refrigerante, se você é uma pessoa que gosta de refrigerante. Você pode revezar também. São 3 semanas. Então, 7 dias você faz jejum de redes sociais. Na outra semana, você faz jejum de retirar uma refeição, aquilo que for tranquilo para você. Outros 7 dias, você pode ficar jejuando até 10 da manhã. Quando for 10 horas da manhã, você entrega o seu jejum. Veja aquilo que seja tranquilo para você. Não é nada para você passar mal, entendeu? O jejum não é isso. E aí você escolhe o jejum e você vai todos os dias, durante 21 dias, fazer a quebra de maldição. Você vai orar em cima daquilo, pedindo a Trindade Santa, Deus Pai, Deus Filho, Jesus Cristo de Nazaré e Deus Espírito Santo que esteja ali com você durante essa campanha. Que você quer conquistar o reino de Deus por esforço e que você quer quebrar as maldições que existem sobre a sua vida, sobre a sua casa, tá certo? E aí nós vamos ler Êxodo 20 até o 5, que diz assim, ó, Êxodo 20, do 1 ao 5. E Deus falou todas essas palavras: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhe prestarás culto, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Entendeu? Então, nós vamos ficar com essa parte aqui do 5 que diz: não te prostrarás diante deles.
nem te prestarás culto, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais até a 3ª e 4ª geração. Então, nós vamos realizar a quebra de maldições até a 4ª geração. E aí, o que você vai fazer? Você vai precisar do seu caderno, o mesmo caderno que você faz seu devocional, você escolhe uma página lá, algumas páginas lá, para você fazer a sua campanha de quebra de maldição. Durante 21 dias, você vai orar, você vai cantar louvores e você vai fazer a quebra da maldição, tá certo? Você vai orar pedindo perdão a Deus, você vai pedir perdão a Deus pelos seus pecados, você vai pedir perdão a Deus pelos seus pecados das suas gerações passadas, pelos pecados dos seus pais, pelos pecados dos seus avós paternos, pelos pecados dos seus avós maternos, pelos pecados dos seus bisavós paternos, pelos pecados dos seus bisavós maternos, que você vai pedir para que Jesus Cristo de Nazaré derrame o sangue dele, purifique, que ele visite o teu passado, o teu presente, o teu futuro, derramando o sangue dele, purificando de todo o pecado e de toda a maldição, certo? E aí, você vai colocar lá no seu caderno o tema campanha de quebra de maldição. Você vai fazer a árvore genealógica dessas 4 gerações. Como é que você vai fazer? O seu nome é a 4ª geração. Aí você vai colocar todos os pecados, todos os erros, todas as falhas, todos os problemas que existem na sua vida, certo? Depois você é a 4ª geração, você vai para a 3ª geração. 3ª geração, você vai colocar o nome do seu pai completo. Depois você coloca o seu nome completo, aí coloca todos os pecados, que eu vou falar aqui o nome de alguns. Se eu não falei o nome de todos e você lembrou de algum, você coloca também. Se o Espírito Santo te revelar o nome de algum pecado, você coloca também, certo? Eu vou falar aqui alguns que existem, mas existem outros, não tá tudo aqui, pode existir outros, se você lembrar, você coloca. E aí você coloca seu nome completo e os pecados, os erros, os problemas, as doenças, tudo que existe de ruim. Aí você escreve lá. Depois você vai colocar o nome do seu pai, que já faz parte da 3ª geração. A mesma coisa, coloca os problemas, os pecados que existem na vida dele. Depois o nome da sua mãe, que faz parte da 3ª geração. Coloca os problemas, os pecados que existem na vida dela. Aí agora nós vamos para a 2ª geração, que são os seus avós. Você vai colocar o nome do seu avô paterno e os problemas que existem na vida dele e na vida da família dele. É tanto da vida da pessoa quanto da família. Depois você vai colocar o nome da sua avó paterna. Vai colocar os problemas e pecados que existem na vida dela e da família dela. Depois, a 3ª geração da sua mãe. Você vai colocar o nome do seu avô materno completo e os pecados que existem na vida dele e da família dele. Depois, o nome da sua avó materna e vai colocar os pecados dela e da família dela. Aí, nós vamos agora para a 1ª geração, que é o seu bisavô, o nome completo do seu bisavô paterno, os pecados que existem nele, na vida dele e da vida da família dele. Depois, a sua bisavó paterna, os pecados dela e os pecados que existem na vida dela. Depois, o nome da sua bisavó materno e os pecados que existem na vida dele e da família dele. Depois, o nome da sua bisavó materna, os pecados que existem na vida dela e da família dela. E dessa forma, depois que você fizer todo esse mapeamento, na campanha de quebra de maldição, temos que declarar os pecados para serem quebrados e perdoados. Você vai declarar em voz alta: Jesus Cristo de Nazaré, Trindade Santa, eu confesso esses pecados meus e das minhas gerações até a 4ª geração, dos meus pais, dos meus avós e dos meus bisavós. Aí você começa a falar todos os pecados, entendeu? Por exemplo, quais são os tipos de pecados que existem? Doenças físicas, doenças neurológicas, problemas cardíacos, doenças de um modo em geral. Paralisia, pessoas paralíticas, pessoas que ficam em cima da cama, Alzheimer, Parkinson, loucura, doenças mentais, depressão, ansiedade, pessoas que sofrem acidente, tudo isso você vai colocar. Pobreza, miséria, mentira, inveja, arrogância, preconceito, desobediência a Deus, revolta com Deus, pactos com Lúcifer. Se você fez pacto ou com alguém da sua família fez pactos com Lúcifer, rasgou o nome de Jesus Cristo de Nazaré, cuspiu no nome de Jesus Cristo de Nazaré, cuspiu na coroa, fez cocô no nome de Jesus Cristo de Nazaré, chamou Jesus Cristo de Nazaré de otário, entendeu? Ou então você não sabe, mas talvez quando você era bebezinho, furaram o seu dedinho e o teu sangue foi oferecido a Lúcifer como pacto de sangue. Talvez a tua primeira menstruação você ofereceu a Lúcifer, a primeira relação sexual ofereceu a Lúcifer. De alguma forma você invocou Lúcifer para
para dentro da sua vida. Ou até mesmo você tem que pedir revelação do Espírito Santo, que às vezes você fez de forma indireta. Uma pessoa pediu para você falar palavras demoníacas de forma indireta e inconscientemente você acabou fazendo um pacto com Lúcifer. Ou de forma consciente ou de forma inconsciente. Então você tem que renunciar a esses pactos. Você tem que dizer em uma oração: eu renuncio a todo pacto com Lúcifer, feito de forma direta ou de forma indireta, feito por mim, pela minha segunda geração, pela minha terceira geração e pela minha quarta geração. Eu desligo toda a ligação que nós temos com Lúcifer. Eu desligo do céu e da terra toda a ligação que nós temos com Lúcifer. E eu ligo a vida da minha família até a quarta geração. Das minhas gerações futuras, eu ligo no trono da graça do Senhor. Eu ligo as nossas vidas em Jesus Cristo de Nazaré. Você tem que fazer essa oração. Vamos lá, outros pecados: maldade, malignidade, impaciência, divórcio, pessoas que não casam, esterilidade, falência dos negócios, medo de ter dinheiro, medo de perder dinheiro, adultério, fornicação. Fornicação é quando namorados fazem sexo, é quando noivos fazem sexo. O sexo é para o casamento. A palavra do Senhor diz: o homem e a mulher deixará o seu pai e a sua mãe, e os dois serão uma só carne. É quando se unem para o casamento, para formar uma família, naquele momento que o sexo é liberado por Deus. Prostituição, seja por dinheiro ou por diversão. Pessoas que fazem sexo com um e com o outro, mesmo que não seja por dinheiro, é prostituição do mesmo jeito. Pornografia, mente impura, pessoas que fazem sexo sem ser da maneira natural criada por Deus, que é homem e mulher. Está escrito na palavra de Deus: o homem e a mulher deixará os modos naturais de se relacionar, que é homem e mulher. Isso é maldição, isso é pecado. Sexo anal, sexo com animais, incesto, que é sexo com o pai ou com a mãe, orgia, que é sexo com várias pessoas, abandono, talvez você foi abandonada desde o ventre da sua mãe, você sofreu abandono, talvez foi você que abandonou alguém. Rejeição, talvez você foi rejeitado desde o ventre da sua mãe, até nos dias de hoje sofre rejeição, ou então você rejeitou alguém. Luxúria, vaidade. Vaidade aqui vai além de você se arrumar, vai além de você, não é você se arrumar, não é você se cuidar, não é o homem se cuidar, não é a mulher se cuidar, andar arrumadinho, não tem problema, mas é vaidade, vai além do materialismo, aquela vaidade de querer ser o centro das atenções, aquela vaidade de não enxergar a qualidade das pessoas, de não enxergar de não gostar de elogiar as pessoas, entendeu? De uma autoestima de superioridade, orgulho, soberba, ira, ódio, vingança, ciúmes, incredulidade, idolatria, feitiçaria, a Bíblia fala sobre isso. Encantamento, a Bíblia fala sobre isso. Adivinhação, consulta a mortos, a Bíblia fala sobre isso. Consulta aos astros, a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala: pode a criatura saber mais do que o Criador? Pode o sol, a lua, as estrelas saber mais do que o Criador? Não. Blasfêmia, blasfemar contra o nome de Deus, blasfemar contra o nome de Jesus Cristo de Nazaré, chamar Jesus Cristo de Nazaré de otário, de bobo, de fraco, isso é blasfêmia. Blasfemar o nome do Espírito Santo de Deus, ingratidão, falta de perdão, amargura, murmuração, calúnia, difamação, fofoca, julgamento, hipocrisia, roubar, corrupção, ganância, avareza, desonestidade, suborno, fraude, embriaguez, vício em drogas, vício em bebidas, vício em jogos, preguiça, gula, comodismo espiritual, frieza espiritual, não querer buscar o Senhor, não querer estar na presença do Senhor, não querer orar, não querer meditar na palavra de Deus. Apatia, uma pessoa apática, fria, orgulho religioso por causa dos seus dons, por causa dos seus talentos, por causa da revelação da palavra, você fica orgulhoso. Falta de amor, desrespeito aos pais, desobediência às autoridades, violência, assassinato,
aborto, suicídio, homicídio, autodestruição, autopiedade, dúvida, desespero, medo, ansiedade, preocupação excessiva, falta de oração, falta de fé, rebeldia, ocultismo. Pactos feitos com Lúcifer, convidando as trevas para dentro da sua vida, convidando as trevas para dentro da vida das pessoas de forma oculta, sacrifícios humanos, sacrifícios de animais, o sacrifício já foi feito, Jesus Cristo de Nazaré foi moído pelas nossas iniquidades, ele se sacrificou no nosso lugar, ele morreu na cruz, por amor a nós, para nos dar uma vida eterna. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Não precisa mais fazer sacrifícios de animais, não precisa mais fazer sacrifícios humanos. Manipulação, controle emocional sobre as pessoas, querer controlar a vida das pessoas, querer decidir o que acontece e o que deixa de acontecer na vida das pessoas. Isso é maldição. Você não é Deus para querer decidir o que acontece ou deixa de acontecer na vida das pessoas. Mentira espiritual, engano, falsidade, covardia, dureza de coração, materialismo, apego ao dinheiro, injustiça, exploração do próximo, explorar as pessoas, oprimir as pessoas, ameaçar as pessoas, egoísmo, inveja espiritual, inveja dos dons das pessoas, inveja dos talentos das pessoas, inveja da revelação que a pessoa recebe da parte de Deus, competição desleal, aquela competição desenfreada de querer fazer mal para o outro, de querer prejudicar, de querer vencer a todo custo, passando por cima das pessoas, trapaça, ciúme possessivo, insubmissão, maltratar as pessoas, oprimir, ameaçar, crítica destrutiva, desejo de poder, desejo por honra. Tem pessoas que desejam honra, a palavra do Senhor diz, não deseje honra, está escrito lá em Provérbios. Não deseje honra. O Senhor tem honra para nós? Tem, mas a gente recebe a honra do Senhor, mas não deixa a honra entrar dentro do coração, porque é muito perigoso. Deixar a honra entrar dentro do coração nos cega. Desejo de vingança, orgulho, rancor, falta de misericórdia. Aqui está alguns dos pecados, aquilo que você tiver, mesmo que você praticou em pensamento, em sentimento, em palavras, em ações, na sua mente, mesmo que foram pecados praticados na mente. Você confessa também, você pede perdão também. Eu esqueci de falar também sobre sacrilégio, profanação, negligência espiritual, não orar, não meditar na palavra de Deus, não buscar o Senhor, não se reunir com a congregação para adorar ao Senhor. Isso é pecado também. Sacrilégio, o que é sacrilégio? Desrespeitar tudo aquilo que é sagrado, desrespeitar o nome de Deus, desrespeitar o nome da Trindade Santa, desrespeitar a palavra de Deus. Isso é sacrilégio, tá? Até em pensamento, chamar Jesus Cristo de Nazaré de otário, de bobo, de ter morrido por pessoas pecadoras, de dizer que ele é fraco, isso é sacrilégio. Profanação é misturar o santo com o profano, o santo com o mundano. Por exemplo, usar o nome de Deus para adquirir riquezas, usar a palavra de Deus para adquirir riquezas, brincar com a fé das pessoas, manipular as pessoas através da palavra de Deus. Isso é profanação, misturar o santo com o profano, usar o culto a Deus para arrecadar dinheiro. Isso é profanação. Usar o seu corpo, que é templo do Espírito Santo de Deus, para fazer coisas impuras, isso é profanação. Então, você vai apresentar e vai pedir perdão ao Senhor, você confessa esses pecados e você se arrepende. Eu me arrependo desses pecados. E você vai ficar os 21 dias fazendo essas declarações, confessando esses pecados. Todos os dias, durante 21 dias, orando. Você entra para dentro do seu quarto, canta alguns louvores, ora
e faz a campanha de quebra de maldição apresentando todos os pecados das 4 gerações, todos os dias. No terceiro dia, você vai fazer a seguinte oração: Jesus Cristo de Nazaré, envia o fogo de Jeová para dentro da minha casa. Consome toda a minha casa com o teu fogo, tudo que tem aqui dentro, que seja consumido pelo teu fogo e purificado com o teu fogo. Coloca uma muralha ao redor da minha casa, uma muralha de fogo, e não deixe que o mal entre. Não deixe que a energia negativa entre. Não deixe que as palavras malignas entrem dentro da minha casa. Consome, que o teu fogo esteja aqui dentro da minha casa. Trindade Santa, Deus Pai, Deus Filho, Jesus Cristo de Nazaré e Deus Espírito Santo, eu te convido a morar aqui dentro da minha casa. Me ensina a fazer com que a minha casa seja um ambiente para a tua presença. Eu consagro tudo a ti, eu consagro a minha família a ti, a minha família a ti pertence. Eu consagro tudo que tem dentro da minha casa, os objetos, as roupas de cama, os calçados, as roupas de banho, as panelas, os eletrodomésticos, as comidas, a água, tudo que entra dentro dessa casa que seja consumido pelo teu fogo. No terceiro dia você vai fazer essa oração também, além da quebra de maldição. A quebra de maldição é todos os dias, tu tá entendendo? Durante os 21 dias. Aí no terceiro dia você faz essa oração pedindo para o Senhor envolver sua casa com o fogo dele. No sétimo dia você vai fazer assim, a seguinte oração: eu te entrego a minha família diante da tua presença. Nos consome com teu fogo por dentro e por fora. Nos envolve com uma labareda de fogo ao nosso redor. Coloca os teus anjos acampados ao nosso redor 24 horas, com espadas desembainhadas e tochas de fogo. Nos coloque debaixo das tuas asas, Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Aí você vai fazer no sétimo dia essa oração. E todos os dias você vai orar, cantar os louvores, orar e fazer a confissão dos pecados, até a 4ª geração, tá certo? E aí você vai fazer essa campanha todo ano. 21 dias todo ano. Todo ano você faz, até na hora que o Espírito Santo de Deus te liberar, até na hora que o Espírito Santo dizer para você que não precisa mais fazer. Mas enquanto ele falar que você tem que fazer, você vai fazendo todo ano, porque o reino de Deus é tomado por esforço. Nós precisamos nos esforçar, amém? Agora nós vamos orar para finalizar. Oh, aleluias! Pronto, fazendo isso, buscando o Senhor, decidindo fazer o devocional com o Senhor todos os dias. Primeiramente se convertendo a Jesus Cristo de Nazaré, para você receber, ser selado pelo Espírito Santo de Deus, buscando o Senhor todos os dias, decidindo obedecer a palavra de Deus, fazer a campanha todo ano. Fazer essa campanha todos os anos, você vai começar a ter uma intimidade com o Senhor. Você vai começar a receber revelação do céu. Você vai começar a andar direcionada pelo Espírito Santo de Deus. O Senhor vai te levar para o centro da vontade dele. E você vai começar a viver o plano que Jesus Cristo de Nazaré tem para você. O plano que a Trindade Santa desenhou para você. E o conselho que eu tenho para você agora é: não brinca de ser crente. Porque Deus é Deus. A palavra do Senhor diz: buscar-me-eis e me achareis, e coisas ocultas e insondáveis te revelareis. Você vai receber revelações, você vai receber poder, você vai receber unção da parte do Senhor, mas vem dele, não é de você. A gente não se torna Deus por estar em comunhão com Deus. A gente continua sendo ser humano, passível de errar, passível de cair. Então guarde isso dentro do seu coração, não brinque com as pessoas, não brinque com a fé das pessoas. Não diga que Deus disse coisas que ele não disse, não faça aquilo que Deus não mandou você fazer. Guarde isso no mais profundo do teu interior. Isso é a base, isso é o alicerce. Não brinca de ser crente, porque Deus é Deus. Deus não é um negócio. Jesus Cristo de Nazaré não é uma mercadoria. E o Espírito Santo de Deus não está à venda. Guarda isso no mais profundo do teu ser. Não brinca com o nome de Deus. Por mais que você não veja, ele existe, ele é real, ele não divide a glória dele com ninguém e ele zela pelo nome dele. Fazendo tudo isso, você acabou de algemar
atar os pés, colocar um tampão nos ouvidos, colocar uma venda nos olhos, colocar uma mordaça na boca, enfaixar o teu maior inimigo. Eu falei para você que o teu maior inimigo não era Lúcifer. Lúcifer, quando nós obedecemos a palavra de Deus, quando nós aprendemos a obedecer e se sujeitar ao Senhor em obediência, ele foge de nós. Ele é inimigo, mas ele não é o maior. O maior, fazendo tudo isso que eu te ensinei aqui, você acabou de amordaçar, colocar uma venda nos olhos, colocar tampões nos ouvidos, algemar, atar os pés, laçar o teu maior inimigo. Quem é o teu maior inimigo? Quem é o nosso maior inimigo? Nós mesmos. A nossa carne, a nossa natureza adâmica. Veja bem, você não mata a sua carne quando você faz isso. Ela fica paralisada dentro de nós, mas ela continua dentro de nós. A palavra do Senhor diz que existe uma guerra entre a carne e o espírito, aquele que a gente alimentar, o que vai vencer. Quanto mais você busca o Senhor, menos a sua carne controla as tuas decisões. Ela fica paralisada, mas ela não morre. Se ela comer do fruto proibido, ela quebra as algemas, tira a mordaça da boca, tira a venda dos olhos, tira os tampões dos ouvidos, tira os laços que a envolvem e ela volta de novo com mais força. E qual é o fruto proibido? Qual é o fruto proibido que não devemos comer? O orgulho. É o orgulho que faz a nossa carne sobressair. Então não fique orgulhoso com as revelações. Não fique orgulhoso com os dons. Não arrote santidade. Não tenha espiritualidade elevada. Não fique vaidoso com o que Deus vai fazer através da sua vida. Nós somos apenas instrumentos nas mãos do Deus vivo. Haja o que houver, guarde isso no mais profundo do teu ser. Haja o que houver, o meu lugar é diante do trono da graça de Jesus Cristo de Nazaré, aos pés dele. O nosso lugar é aos pés de Jesus Cristo de Nazaré. Esse é o nosso lugar. Amém? Agora nós vamos orar. Para orar, nós vamos ler Mateus 16, do 13 ao 19, que diz: Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado dos céus. Então, Pedro recebeu a revelação do Pai, de que Jesus Cristo de Nazaré é o Filho de Deus. Ele é um com o Pai. Em outras passagens bíblicas, Jesus fala isso claramente. Eu sou um com o Pai. Então, ele é um com o próprio Deus. Deus Pai, ele é Deus Filho. Ele também é Deus. Ele veio na forma humana, mas ele é Deus. Então, Pedro aqui representa todo cristão. Todo cristão que acredita que Jesus Cristo de Nazaré é o Filho de Deus. Todo cristão que acredita que Jesus Cristo de Nazaré é Deus. E ele fala, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Quem é a pedra angular da igreja? A igreja está edificada sobre quem? Quem é a rocha eterna? Jesus Cristo de Nazaré. A igreja do Senhor está edificada em Jesus Cristo de Nazaré. E aqui fala, e as portas do Hades, em outras versões diz, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Ou seja,
A igreja recebe a autoridade de Cristo para arrebentar as portas do inferno, para saquear o inferno. Oh, aleluias! Ele diz mais: eu lhe darei as chaves do reino dos céus, né? Aqui Pedro representando a igreja, representando o corpo de Cristo. Cristo nos dá autoridade à igreja. O que você ligar, o que a igreja ligar na terra será ligado nos céus. O que a igreja desligar na terra será desligado nos céus. Então é a autoridade que vem de Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo de Nazaré. Neste momento, a igreja de Cristo, de Jesus Cristo de Nazaré, se reúne em frente às portas do inferno. E aqui reunida, a gente convida a Trindade Santa. A gente convida a pessoa de Jesus Cristo de Nazaré a estar conosco. Nós nos curvamos e nos prostramos diante da tua presença. Nós declaramos que tu és o nosso Deus, tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Rei, tu és o único Deus que existe, tu és o nosso Deus. Como igreja, nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, pela frieza espiritual, pela dureza de coração, por vivermos do nosso jeito, por vivermos da nossa maneira, por sermos indiferentes à tua presença. Por a nossa adoração não chegar a ti como um cheiro suave às tuas narinas, Senhor, nos perdoa. Nos perdoa a dureza do nosso coração. Perdoa a nossa incredulidade na tua palavra, em ti, Senhor. Perdoa a nossa falta de esperança em ti. Perdoa a nossa dureza de cerviz, a nossa natureza dura, a nossa mente dura, que quer viver do nosso jeito e não aceita se submeter à tua vontade. Nos perdoa, Senhor. Derrama teu sangue sobre a tua igreja, Senhor. Nos lava, Senhor. Tira a nossa cegueira espiritual, Senhor. Jesus Cristo de Nazaré, vem com a tua espada flamejante. Retira Lúcifer de dentro da igreja. Nós te pedimos, só o Senhor tem esse poder. Retira Lúcifer de dentro da igreja. Nos perdoa, a igreja fez pacto com Lúcifer. A igreja convidou Lúcifer para dentro das suas vidas para resolver os seus problemas. Ficamos cegos. Perdoa o nosso orgulho do nosso coração, que nos laçou, que nos cegou o nosso entendimento. Nos perdoa porque nós damos lugar à nossa carne e isso fez Lúcifer entrar dentro da igreja. Perdoa a nossa frieza espiritual que fez Lúcifer entrar dentro da igreja. Retira Lúcifer de dentro da igreja. Como igreja de Jesus Cristo de Nazaré, nós te damos uma ordem, Lúcifer. Sai de dentro da igreja de Jesus Cristo de Nazaré, sai da mente dos crentes, sai do coração dos crentes, solta os cabos satânicos que prendem os crentes, as correntes, as algemas, os demônios malignos que possuem os crentes. Sai agora, nós te damos uma ordem. Essa igreja é de Jesus Cristo de Nazaré, só existe um dono, só existe um Senhor, só existe um Rei, um Salvador e um Deus, e ele se chama Jesus Cristo de Nazaré. Nós declaramos para o céu, para a terra e para o inferno ouvir que Jesus Cristo de Nazaré é o Senhor, é o Deus Todo-Poderoso, é o único Deus que existe. Nós te pedimos perdão, Senhor, porque a igreja se compactuou com Lúcifer. A igreja foi resolver os seus problemas com Lúcifer. Estava cega. Desata a igreja, Senhor. Jesus Cristo de Nazaré, tira as algemas da igreja. Tira a mordaça da igreja, tira a venda dos olhos da igreja. Tira as algemas, tira os laços que prendem os pés, tira as faixas que amarram a igreja. Vem com teu fogo consumidor e consome a igreja, Jesus Cristo de Nazaré. Vem com teu sangue, purifica a igreja, perdoa a tua igreja, vem sarar a tua noiva, Jesus Cristo de Nazaré. Gera arrependimento dentro do nosso coração, gera quebrantamento dentro do nosso coração.
Nós te pedimos, Senhor. Nós clamamos por ti, Senhor. Vem nos socorrer, vem nos libertar das garras do inimigo. Retira Lúcifer de dentro da igreja. Retira, Lúcifer, agora todos os teus demônios. Retira Mamon de dentro do coração da igreja. Nós queimamos com fogo Mamon. É você, Lúcifer, que engana as pessoas, que engana os crentes, que faz os crentes colocar o dinheiro no trono do coração, um lugar que só pertence a Jesus Cristo de Nazaré. Nós queimamos com fogo, retira agora, sai agora, nós damos uma ordem. Sai Mamon, sai Jezabel, todos os espíritos malignos, sai Lúcifer, com toda a sua corja de dentro da igreja. A igreja de Jesus Cristo de Nazaré pertence somente a Ele, é dele, a adoração é para Ele, o louvor é para Ele, a glória é toda para Ele, Jesus Cristo de Nazaré. Nós te pedimos perdão, Senhor. Todas as igrejas do mundo que professam teu nome, que professam tua palavra, que declaram tua palavra e que foram construídas embaixo de maldição, invocando no ocultismo, de forma oculta, invocando Lúcifer, declarando que aquela igreja seria de Lúcifer, declarando que aquelas vidas seriam para Lúcifer. Perdoa, Senhor. Perdoa essas maldições, Senhor. Quebra essa maldição agora. Como igreja, nós te pedimos pelo teu sangue, pelo teu fogo. Perdoa essas vidas que declararam isso. Lava os alicerces da igreja, visita o passado, o presente e o futuro da igreja, derrama o teu sangue, quebra as maldições, quebra o ocultismo, quebra tudo aquilo que foi oferecido, Senhor. Tudo aquilo que foi profanado, blasfemado com o teu nome, Senhor. Todo sacrilégio feito com a tua palavra, com o teu nome, Senhor. Jesus Cristo de Nazaré, perdoa. Nós quebramos essas maldições como igreja de Jesus Cristo de Nazaré. Nós quebramos essas declarações ocultas, usando o nome santo de Jesus Cristo de Nazaré, usando a igreja de Jesus Cristo de Nazaré, usando a palavra de Deus, enganando o povo de Deus. Oh, Deus, perdoa, Senhor. Derrama o teu sangue, restaura a tua igreja. Toma a tua igreja para ti novamente, como guerreiro valente. Vem guerrear pela tua igreja nessa hora. Tudo aquilo, Senhor, que foi feito usando o teu nome, usando a tua palavra para enganar as pessoas, mas de forma oculta foi oferecido a Lúcifer. De forma oculta foi chamado a maldição, foi chamado a destruição, para que as vidas fossem oprimidas, para que as vidas fossem destruídas, para que as vidas fossem oferecidas a Lúcifer. Todo o véu que foi erguido nos olhos das pessoas para ficarem cegas espiritualmente, todo o véu que foi erguido para que as pessoas, na mente das pessoas, para que elas não entendessem, para que elas ficassem cegas de entendimento e não enxergassem a verdade, para que seja retirado agora em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Consome com teu fogo agora todo o véu que foi erguido, tudo aquilo que foi criado com a palavra de Deus, mas que no ocultismo foi oferecido a Lúcifer, que foi declarado mal, que foi declarado a palavras de destruição contra a vida das pessoas que teriam acesso. Nós quebramos essa maldição agora. As pessoas enxergarão a verdade. As pessoas verão a verdade em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Senhor. Tu és o bom pastor, Jesus Cristo de Nazaré. Tu és o bom pastor. Pastoreia a tua igreja, leva as tuas ovelhas pelo porta estreita que é o caminho do céu, Jesus Cristo de Nazaré. Nos lava, nos coloca a tua armadura, nos calça com o evangelho da paz, coloca a couraça da justiça, o cinto da verdade, calça os nossos pés com o evangelho da paz, coloca o escudo da fé e a espada do teu espírito.
Oh, aleluia, nos unge agora com teu poder, com a tua autoridade. Nós desligamos agora toda ligação que a igreja de Jesus Cristo de Nazaré tem com as trevas, tem com Lúcifer, tem com as maldições. Nós desligamos agora e ligamos a igreja de Jesus Cristo de Nazaré no trono da graça, no trono de Jesus Cristo de Nazaré, conectada com o céu, conectada com a Trindade Santa. Os anjos estão sendo ordenados a batalhar pela igreja nessa hora, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Senhor. Nós te adoramos. Nós te adoramos, Jesus Cristo de Nazaré. Nós te adoramos, Trindade Santa, Deus Pai, Deus Filho, Jesus Cristo de Nazaré e Deus Espírito Santo. Nós te adoramos, nós nos prostramos e nos rendemos diante da tua presença. Tu és o nosso Deus, tu és o único Deus que existe. Não há outro Deus igual a ti, Senhor. Não há outro Deus igual a ti. Tu és único, tu és Salvador, tu és libertador. Tu és restaurador, tu és o Rei, tu és o Senhor, tu és o dono das nossas vidas. Tu és o Senhor das nossas vidas, aquele que tem total domínio sobre uma propriedade. A igreja de Jesus Cristo de Nazaré é propriedade de Jesus Cristo de Nazaré. Nos liberta, Senhor. Guerreia por nós, Senhor. Guerreia pela tua igreja, Jesus Cristo de Nazaré. Em nome de Jesus, fortalece os nossos braços para a batalha. Fortalece os nossos braços para a batalha. Cura o nosso coração. Cura a nossa mente. Cura as nossas emoções, Jesus Cristo de Nazaré. Para que estejamos preparados para viver aquilo que o Senhor tem para a tua noiva, para a tua igreja. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Agora a igreja marcha. Marchamos, igreja. Vamos, igreja, marche, marche. A palavra do Senhor nos assegura: as portas do inferno não poderão prevalecer contra a igreja de Jesus Cristo de Nazaré. Então nós marchamos vestidos da armadura de Deus. O Jesus Cristo de Nazaré indo adiante de nós, quebrando corrente, tirando os espinhos, despedaçando todo o mal. Nós avançamos, nós marchamos e declaramos que Jesus Cristo de Nazaré é o nosso Deus. Ele é santo, 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 santo. Jesus Cristo de Nazaré é santo, santo, forte, poderoso, guerreiro valente. Ele vai adiante de nós, quebrando as correntes, tirando os espinhos, despedaçando todo o mal. Nós avançamos, nós entramos dentro do inferno e vamos saquear as vidas que estão aqui aprisionadas por Lúcifer. Lúcifer, nós como igreja de Senhor te damos uma ordem. Solta as crianças, solta as crianças. Solta os adolescentes, solta os jovens. Solta as mulheres, solta os homens, solta os idosos, solta as idosas. Sai do Brasil, sai do planeta Terra, nós te damos uma ordem. Solta vidas, solta os filhos dos crentes, solta as famílias dos crentes aprisionadas por você. Nós, como igreja do Senhor, quebramos algemas, tiramos a mordaça da boca, tiramos venda dos olhos, tiramos tampões dos ouvidos, quebramos cadeias, tiramos as amarras agora de vidas aprisionadas pelas trevas. Nós declaramos que Jesus Cristo de Nazaré é o nosso Senhor. Envia fogo do céu agora, Jesus Cristo de Nazaré. Labaredas de fogo, anjos poderosos com espadas desembainhadas e tochas de fogo, guerreando contra as trevas. Demônios, espíritos malignos, potestades, principados, hostes, miríades satânicas, legiões de demônios, demônios familiares, queimados e destruídos agora com fogo. Nós, como igreja de Jesus Cristo de Nazaré, queimamos os demônios com fogo, labaredas de fogo em todos os demônios queimados agora, todos os espíritos malignos, dos menores aos maiores, queimados agora em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Vidas libertas, cadeias quebradas, algemas quebradas. Oh, aleluias! Oh, aleluias! Aleluias! Glórias a Deus! Glórias a Deus! Aleluia, Senhor!
Lúcifer, eu te dou uma ordem. Solta os príncipes que te servem. Solta os escravos que te servem. Solta agora em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu sei quem você é. Você é Lúcifer. Você é um ser criado e caído. Rebelde, atrevido. Você não é Deus. Você mente para as pessoas dizendo que você é Deus. Mas você não é Deus. Você é o diabo, você é Satanás, você é Baal, você é Mamon, você é todos os deuses falsos. Porque você mente para as pessoas dizendo que é Deus, mas você não é Deus. Você é o ladrão que veio para matar, roubar e destruir. Você é o pai da mentira. Você engana, você mente. Você era um adorador. Você era um adorador. Deus te deu a opção de escolher entre adorar ou a dor. Você escolheu a dor. Você não escolheu adorar, você escolheu a dor. Por isso que você caiu. Duro, você não tem dinheiro, você mente para as pessoas dizendo que tem prosperidade para dar para elas, mas você não tem. É a capacidade das pessoas. É tanto que tem pessoas que vendem a alma para você e não conseguem adquirir riqueza porque não sabem adquirir riqueza. A palavra do Senhor diz que a terra Deus deu aos homens para conquistá-la. É um direito da humanidade. Quem sabe conquistar a terra conquista. É uma capacidade do ser humano, mas você mente para o ser humano dizendo que é você quem dá a riqueza. Você não tem dinheiro para dar. Você é duro, você é otário e ruim. Você tem poder para enganar as pessoas. Orgulhoso e raparigueiro. Essa é a sua identidade. Você é um perdedor. Você vai ser destruído por Jesus Cristo de Nazaré. Mas neste momento, eu amordaço você, eu laço você, eu algemo você, eu ato os seus pés, a sua cauda, os seus chifres. Eu laço você completamente, eu coloco uma mordaça na sua boca, eu coloco uma venda, tampões nos seus ouvidos. Você está completamente laçado. E nessa hora eu te entrego na mão daquele que este sim é o Deus Todo-Poderoso, o Rei, o Senhor, digno de louvor, adoração e honra. Aquele que tem uma igreja aqui na terra, aquele que tem uma noiva, aquele que é o Cordeiro, aquele que venceu a morte, Jesus Cristo de Nazaré. O único Deus que existe, eu te entrego nas mãos dele. Sai do planeta Terra agora. Sai do planeta Terra agora. Sai do planeta Terra agora. Você não tem mais poder nenhum sobre as pessoas. Os seus planos malignos destruídos agora, queimados com fogo agora. Todos os teus planos contra a humanidade, todos os teus planos contra a natureza, destruídos agora, queimado agora com fogo. Queimado agora todos os teus demônios, não vai ficar um no planeta Terra. E agora, neste momento, como Igreja de Jesus Cristo de Nazaré, nós adoramos a Jesus Cristo de Nazaré. Nós voltamos para o nosso lugar de adoração e nós clamamos pelas vidas que estavam nas garras de Lúcifer. Nós clamamos por essa vida para que no tempo de Deus elas venham conhecer a verdade. Elas venham reconhecer Jesus Cristo de Nazaré como Senhor e Salvador das suas vidas. E nós adoramos e nós nos curvamos diante de Jesus Cristo de Nazaré e nos prostramos na presença dele e declaramos que ele é o nosso Deus, que ele é santo, 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 Deus Todo-Poderoso, Deus único. O nosso Deus é a Trindade Santa. O Deus da igreja é a Trindade Santa. Deus Pai, Deus Filho, Jesus Cristo de Nazaré e Deus Espírito Santo. Nós pertencemos a Ti, nós somos Teus, Senhor. Maravilhoso, Conselheiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Jesus Cristo de Nazaré.
Nós te amamos, nos ensina a te amar como o Senhor merece ser amado. Nós estamos aqui para te servir, Senhor. Jesus Cristo de Nazaré, que esse vídeo chegue a todas as pessoas que não haja empecilho. Vai adiante e entrega para todas as pessoas que precisam ouvir esse áudio. Jesus Cristo de Nazaré, missão dada, missão cumprida.